Boa tarde, nós vamos dar início às apresentações. A primeira a apresentar é a Ana Luísa. Ana Luísa, pode ligar a câmera e o áudio, por favor? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, tudo ok. Ana Luísa, assim que tu começar, eu vou colocar o cronômetro, ok? Certo. Posso começar, não é isso? Pode sim. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Luísa Engelbert Silva. Sou aluna do nono período do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e estagiária no serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial também da Universidade Federal. O trabalho que eu trago aqui hoje é intitulado Ressecção Cirúrgica de Adenoma Pleomórfico. E eu tenho como meu professor e orientador o professor doutor Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello. Bom, eu iniciei minha apresentação pontuando que o adenoma pleomórfico, também chamado de tumor misto benigno, ele será conceituado como a neoplasia mais comum das glândulas salivares, podendo ser encontrado em cerca de 72% das patologias que acometem a glândula submandibular, 41% das lesões que acometem as glândulas salivares menores, e no caso da glândula parótida, que é o caso que eu trago aqui hoje, ele chega a estar presente em 77% dos casos que acometem essa região. Essa patologia ela será constituída de elementos ductais, concomitantemente a estruturas mioepiteliais, que trarão a essa lesão uma característica de diversidade microscópica. O que isso quer dizer? Que em diferentes pacientes diagnosticados com adenoma pleomórfico, nós também teremos diferentes características histopatológicas, o que destaca ainda mais a importância de um diagnóstico clínico e de uma avaliação histórica do nosso paciente, da história médica do nosso paciente, ainda mais detalhada. Quando nós falamos de diagnóstico clínico, nós vamos ver que o adenoma pleomórfico ele se comportará com um crescimento lento e indolor, o que faz com que esse paciente, quando chega ao nosso consultório, ele já está com essa patologia em estágios mais avançados. Isso dificulta um pouco o nosso tratamento, uma vez que nós precisamos ter em vista a ausência de recidiva dessa patologia para evitar que esse paciente ele passe por tratamentos cirúrgicos novamente. Com base nisso, o trabalho que eu trago aqui hoje, ele tem como objetivo destacar a importância do domínio científico em saúde acerca das características clínicas, epidemiológicas, comportamentais das patologias que acometem a região de cabeça e pescoço, para que assim nós possamos traçar a melhor conduta terapêutica para os nossos pacientes, evitando a recidiva. Isso é possível através de um relato de caso de uma paciente do sexo feminino, 29 anos de idade, que compareceu ao nosso serviço se queixando de um aumento de volume na região submandibular esquerda. Essa paciente, durante a sua história médica, ela disse para nós, ela relatou que há 8 anos atrás ela tinha sido diagnosticada com adenoma pleomórfico, passou por um tratamento cirúrgico, mas que durante esse tempo já estava passando por uma recidiva da lesão e por isso a procura pelo nosso serviço. Durante a avaliação dígito palmar, nós observamos, como vocês podem ver na segunda imagem, a presença de uma lesão firme à palpação, característica de lesões que acometem a região de glândula submandibular, de glândulas carótidas. Nós levamos essa paciente à anestesia geral no Hospital das Clínicas de Pernambuco, onde nós optamos pela incisão submandibular de Risdon para acesso a essa região. Essa incisão, vocês podem observar na terceira imagem, onde nós realizamos traçados com o auxílio de colorímetros cirúrgicos. Esses traçados, eles nos possibilitam a formação de um triângulo na região submandibular. Esse triângulo ele é chamado de triângulo de Farabeuf, e nós realizamos a bissetriz desse triângulo, formando dois triângulos. No triângulo superior, nós traçamos a bissetriz novamente, e é onde nós vamos realizar a nossa incisão. Pode passar.
Essa incisão, ela é chamada de incisão submandibular de Risdon e ela nos possibilita uma perfeita visualização da região. Nós realizamos uma parotidectomia parcial nessa paciente, vocês podem observar na primeira e na segunda imagem desse slide. A peça operatória foi encaminhada ao setor de histopatologia do Hospital das Clínicas de Pernambuco, que nos confirmou o diagnóstico de adenoma pleomórfico. E como conclusão, eu trago a importância do domínio científico em saúde para que nós possamos ter um diagnóstico mais preciso e, a partir de então, traçarmos, de fato, um tratamento cirúrgico ou não mais adequado ao nosso paciente, evitando recidiva e a exposição desse paciente novamente a outro tempo operatório. Essas são as minhas referências nesse slide e muito obrigada. Agora os avaliadores têm 3 minutos para dar o feedback, fazer perguntas, e eu vou iniciar a contagem quando eles começarem. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a professora Ana Carla. Eu vou fazer a avaliação desse pôster, né, de acordo com nós combinamos com as colegas. E eu quero, em primeiro lugar, dar o parabéns à Ana Luísa pela apresentação, foi muito boa, gostei bastante. Bem explicado, falou muito bem dentro do tempo, né? Quando eu vi antecipadamente o seu pôster, e eu tive algumas dúvidas, que agora na apresentação você me esclareceu, porque quando eu li o pôster, eu fiquei na dúvida porque você tinha colocado lá que o objetivo era falar sobre recidiva. E na descrição do caso, para mim, deu a entender que, na verdade, ela estava tendo a primeira intervenção. Eu também tentei identificar um traço de cicatriz, né? Uma linha de cicatriz e não identifiquei, agora na imagem eu consegui identificar melhor. Você sabe dizer quanto tempo foi entre a segunda cirurgia e a primeira cirurgia? Você sabe dizer Foram 8 anos. 8 anos. Isso. Então, 8 anos foi um bom tempo, né? Assim, um longo tempo. Porque eu digo assim, o trabalho de vocês teve realmente um bom acompanhamento, que foi 30, 90, 180 e 365 dias. Mas ela teve uma recidiva com 8 anos, então foi um tempo bem longo, né? Você acha que existe essa possibilidade ainda de ter uma recidiva? Porque da primeira vez foram 8 anos. Dessa segunda vez que teve a intervenção, vocês fizeram a avaliação, um tempo bom, né? 365 dias no ano, porém ela teve com 8 anos. O que você acha, na sua opinião? Existe esse risco? Nós realizamos uma técnica, a parotidectomia, ela foi realizada com margens de segurança muito boas, já visando evitar uma segunda recidiva dessa paciente. Então, o nosso objetivo é realmente acompanhar ela o máximo tempo possível para que, caso aconteça, porém com a técnica que nós utilizamos, é muito difícil que isso aconteça, porque realmente nós garantimos, inclusive o setor de histopatologia, teve essa confirmação que a peça operatória ela possuía essa margem de segurança, mas mesmo que exista essa pequena possibilidade, o acompanhamento que a gente faz, ele é bastante longo. Eu coloquei no banner que ela foi acompanhada até 365 dias, por causa do tempo em que nós estamos acompanhando ela atualmente. Mas ela continua sendo acompanhada, né? Isso. Muito bem, Ana Luísa. Estou satisfeita, tá bom? Obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Vamos para a próxima apresentação. É minha também, é meu trabalho. Eu vou, quando você começar, eu coloco o temporizador, ok? Ok. Boa tarde a todos. O trabalho que eu trago agora é intitulado Acesso às Vias Aéreas na Emergência, perdão. Eu tenho como meu professor e orientador também o professor Dr. Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello. E eu inicio essa apresentação pontuando que o ATLS, que é um guia de suporte básico à vida internacional, bem como a Sociedade Americana de Anestesiologistas, eles trazem para nós na literatura que o manejo das vias aéreas deve ser considerado prioridade no suporte ao paciente na emergência.
Isso porque quando um paciente ele possui de alguma maneira uma obstrução das vias aéreas superiores, isso acarreta em uma diminuição na absorção de oxigênio pelas suas células. Ou seja, esse paciente ele começa a apresentar um quadro de hipóxia e a hipóxia traz como consequência a diminuição das funções dos órgãos. Esses órgãos, eles podem chegar a acometer os órgãos principais para a manutenção da vida, e por causa disso, o profissional de saúde, ele precisa estar apto a intervir nessas situações, para que nós possamos evitar situações, cenários que podem ser letais, entretanto, completamente evitáveis caso esse profissional de saúde ele esteja capacitado. Por causa dessa importância da capacitação do profissional de saúde, não apenas dos médicos, não apenas dos cirurgiões, mas de todos os profissionais, enfermeiras, fisioterapeutas, dentistas, que temos como o lema o cuidado à vida, eu trago um trabalho que tem como objetivo destacar a importância do nosso conhecimento acerca dessa temática. Esse objetivo ele é alcançado através de uma revisão de literatura que foi realizada a partir da leitura de 90 artigos científicos, todos eles disponibilizados na íntegra nas bases de dados de referência em saúde. Esses artigos, como critério de inclusão, eles precisavam ter publicações internacionais, e com isso nós realizamos a leitura e o estudo pontuando as principais técnicas utilizadas para a abordagem das vias aéreas. Pode passar, por favor. A primeira técnica que nós vimos, que foi a técnica mais preconizada e também a mais eficaz, de modo de uma intervenção mais cruenta, foi a cricotireoidostomia, que vocês podem observar na primeira imagem. A cricotireoidostomia, ela será uma abertura realizada na membrana cricotireoide do nosso paciente em questão. Essa abertura ela é realizada através de uma incisão e a posição de algum objeto que facilite a sua expansão, e a partir disso nós temos a passagem do ar de uma maneira eficaz, evitando um quadro de hipóxia desse paciente. A segunda técnica que nós vimos, também uma técnica mais cruenta, foi a traqueostomia. Ela seguirá basicamente os mesmos protocolos da cricotireoidostomia, porém, ao invés de realizarmos uma incisão na membrana cricotireoide, dessa vez nós realizamos uma incisão entre o segundo e o terceiro anel traqueal do nosso paciente. A terceira técnica mais exposta pela literatura foi a intubação endotraqueal, que vocês podem observar na terceira imagem. Porém, essa intubação ela é realizada mais a nível hospitalar por profissionais da anestesiologia, em situações de fato de emergência, e para isso nós vamos precisar de instrumentos para posicionamento de uma cânula nessa região, e a partir de então a passagem do ar. Outras duas técnicas, dessa vez não cruentas, que foram disponibilizadas nesses artigos foi a jaw thrust e a chin lift, que a jaw thrust será a elevação, a protusão da mandíbula desse paciente, como vocês podem observar na quarta imagem, e a chin lift é a elevação da região mentoniana desse paciente. A partir desse posicionamento, nós temos a passagem do ar. Então, como conclusão, eu trago a importância de todos os profissionais de saúde buscarem a capacitação, o domínio científico acerca dessa temática, para que nós possamos, de fato, poder intervir de maneira rápida, de maneira eficaz em situações de emergência que podem ser evitadas conforme a nossa intervenção. Com base nisso, eu trago essas referências, dentre a principal delas, o ATLS, que vocês podem ter acesso. Muito obrigada. Obrigada, Ana Luísa. A gente está com um pequeno problema, porque a gente tinha uma terceira avaliadora, né, a professora Marlene, e aí a gente dividiu uma sequência de avaliação. Aí eu posso fazer, se você quiser, eu posso avaliar agora a Ana Luísa, porque nós tínhamos lido antes os pôsteres. Mas aí eu posso fazer a avaliação e a gente fica revezando. Aí na próxima, quando for a vez da outra avaliadora, que era a professora Marlene, você avalia, pode ser, Marcelo? Tá certo. Não, é porque eu já tinha lido outro, não tem problema não. Pode ir. Ah, você já leu o dela? Esse daqui era, ainda estava para ser o meu. Acho que o próximo que seria o dela. Eu pensei que
quero... Ah, verdade. Desculpa, então a terceira Só a peça segunda. final. Verdade, desculpa. Pode Viu? avaliar. Pronto. Boa tarde, Ana Luísa. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns, tá certo? Você apresentou de forma bastante segura, realmente, assim como na outra apresentação. E eu, assim como a professora Ana Carla, na primeira avaliação, também tive uma ideia um pouquinho diferente na leitura, porque aqui colocou como o objetivo principal é verificar a importância multiprofissional. Realmente você deixa claro no objetivo, né, e reforça, só que você traz para a gente os dados como se fosse a revisão sobre as técnicas, entendeu? Então, seria mais um pouco uma sugestão em relação a esse seu objetivo principal, de não só trazer essa importância, como falar das técnicas, como não tocou no objetivo, então não ficou um pouquinho em dúvida. E eu gostaria de saber se esse seu trabalho, ele participou de algum outro trabalho maior, ou foi realmente focado para esse simpósio? Não, ele advém de um trabalho onde nós realizamos um estudo também, a revisão, acerca de pacientes vítimas de trauma e as técnicas utilizadas para o acesso às vias aéreas. Então, para o simpósio, eu abordei mais essa parte multiprofissional, mas a revisão de literatura, ela é a mesma, porém trazendo mais essa parte das técnicas realmente. Exatamente, e por isso que eu imaginei que teria sido parte de um trabalho grande, né? Porque ele realmente é bem escrito, né? Parabenizo novamente. E eu queria saber se nessa revisão contemplou realmente se existem protocolos específicos para pessoas, para multiprofissional, assim, para a área multiprofissional. Então, eu vi que no caso de situações onde nós não estamos no âmbito hospitalar, algumas técnicas mais emergenciais elas podem ser utilizadas. Então, por exemplo, nós temos uma técnica que eu não coloquei porque ela seria mais a nível odontológico mesmo em consultório, então seria outra temática. Seria a técnica é uma compressão que nós realizamos na região infradiafragmática desse paciente. Então, existem protocolos um pouco diferentes, mas não por causa de cada profissional, e sim por causa da situação em que nós vamos nos deparar com esse tipo de emergência. Como, por exemplo, a intubação endotraqueal já seria a nível hospitalar. Então, o paciente que já está internado ou numa situação de socorro de emergência do hospital, a gente consegue realizar uma intubação que seria, com certeza, mais eficaz. Mas em uma situação de emergência de rua, por exemplo, ou num consultório, com uma obstrução mais séria, nós podemos realizar a cricotireoidostomia tendo um resultado tão eficaz quanto, sabe? Não foi tão voltado para os profissionais, até porque a literatura ela não especifica isso, mas voltado à situação que a gente se depara com isso. Então, o meu trabalho foi trazendo essa parte mais para o profissional, porque na literatura ele não especifica os profissionais. Ele não diz, por exemplo, que um profissional de fisioterapia, ele pode lidar com uma situação dessa e que se ele estudar a técnica, ele pode intervir. Ele não diz que um enfermeiro, ele pode intervir também, entendeu? Como profissional de saúde. Então, o objetivo do trabalho também era isso, é trazer para a área multiprofissional de saúde, não apenas para a área médica, ou para a área que já está no hospital, que se a gente tiver o domínio científico dessas técnicas, a gente pode e tem a obrigação de intervir, porque assim a gente evita esse tipo de cenário, entende? Mas a literatura em si, ela não especifica muito isso. Certo. Tá, ok. Muito obrigada, Ana Luísa. Podemos finalizar já. Obrigada. Letícia Arruda. Letícia parece que não se encontra na sala, então a gente vai para o outro trabalho. Se caso ela chegar, a gente pode voltar.
Letícia Arruda novamente. Evelyn Rayane. Boa tarde. Tô Boa ligando a tarde. ordem. Quando você ligar o webcam e iniciar, eu começo a cronometrar, ok? Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Evelyn Rayane Martins de Oliveira e eu vou apresentar o trabalho intitulado Transplante Dentário como Alternativa Reabilitadora, que é uma revisão de literatura. Eu sou acadêmica do 10º período de odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco e estagiária de serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial também da UFPE. E sou aluna orientada pelo professor Dr. Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello. Então, um pouco sobre o nosso tema, eu decidi trazer na introdução sobre o que é o transplante dentário, que é um procedimento de movimentação cirúrgica de um elemento dentário, onde ele pode ser movimentado de um indivíduo para outro ou no mesmo indivíduo, realocado, né, de um alvéolo para outro. E esse alvéolo ele pode ser um alvéolo que sofreu uma extração recentemente ou um alvéolo preparado cirurgicamente. E aí a gente tem algumas condições que podem influenciar, alguns fatores pré e pós-cirúrgicos que podem influenciar nesse processo de transplante, como, por exemplo, algum trauma que esse dente sofreu durante o procedimento cirúrgico, ou a condição do alvéolo que vai receber, a idade do paciente, a fase de desenvolvimento desse dente, são diversos fatores que podem influenciar no processo. E, como eu falei, esse transplante dentário ele pode ocorrer para o mesmo indivíduo ou de um indivíduo para outro diferente. E aí o que a gente vê na literatura é que há uma maior incidência de um indivíduo para ele mesmo. Então, a gente caracteriza o autotransplante dentário, sendo mais comum. E a gente aborda um pouco sobre isso nesse trabalho. E também a gente visualiza alguns fatores positivos, pontos positivos para a realização desse procedimento, né? Como um custo-benefício comparado com reabilitações protéticas convencionais, como um implante dentário, e a condição de rápida realização do procedimento e um maior acesso desse paciente. E como pontos negativos que podem vir a ser uma contraindicação para o procedimento, a gente tem casos, né, semelhantes a um procedimento de implante mesmo, como a questão de estrutura óssea. Se o paciente não tem estrutura óssea, ele não vai poder realizar esse procedimento. A condição de saúde sistêmica do paciente, presença de doenças periodontais, são fatores que podem vir a ser negativos nesses casos. Então, o objetivo desse trabalho é trazer uma revisão de literatura para mostrar um pouco sobre a atual situação do acadêmico, do profissional, na verdade, de odontologia, diante da realização de transplantes como alternativa à reabilitação convencional, né, que a gente conhece mais popularmente como implante, a prótese e etc. Então, a metodologia utilizada foi um levantamento de artigos em bases de dados virtuais, como PubMed, Cielo, Biblioteca Virtual de Saúde, fazendo um levantamento de artigos de 2018 para cá. Então, são alguns artigos bem recentes para que a gente consiga ver mais ou menos a condição atual da odontologia diante desse tema. Pode passar. Então, como resultado, muitos artigos trouxeram uma confluência de ideias sobre as características de transplante, de autotransplante. Então, é um procedimento que ocorre principalmente na região de terceiros molares, são os dentes mais acometidos, seguido de pré-molares. Existem muitos casos relatados nos pacientes jovens, então existe um processo de incidência, prevalência, que conflui nas ideias de diversos autores. Então, todos dizem a mesma coisa sobre esse procedimento, como, por exemplo, a técnica. Existem técnicas convencionais ou imediatas que a gente faz a remoção cirúrgica do terceiro molar, por exemplo, e transplanta ele num alvéolo novo, no mesmo indivíduo, na mesma hora, no mesmo tempo cirúrgico, ou os procedimentos imediatos, né, que a gente faz um tempo cirúrgico com a extração e depois a gente faz outro tempo para a colocação do dente no novo local. E essas ideias confluem entre diversos autores. Mas aí a gente trouxe 2 pontos principais sobre o porquê utilizar esse procedimento como alternativa reabilitadora. Existem dados que mostram que a perda dentária, por diversos fatores, doenças periodontais, lesão de cárie,
ela é um problema de saúde pública. Muitos indivíduos têm o edentulismo no Brasil hoje, registrado em algumas pesquisas. O SUS mostra muito isso no levantamento epidemiológico. Então, a gente tem uma condição de perda dentária que se mantém assim, com o paciente edêntulo, por falta de acesso, que é um outro ponto. Então, o acesso dos pacientes à reabilitação oral, o custo, né, de uma reabilitação oral, a pouca oferta do SUS para os casos de implante, necessidade de substituição de elementos unitários, etc. Então, a gente tem a possibilidade, né, de substituir o procedimento realizado para realizar um procedimento de transplante, que tem um melhor custo-benefício e tem um acesso maior, possibilitando a população a ter essa melhoria na condição atual de saúde bucal. Então, a gente conclui que é importante o conhecimento, principalmente dos acadêmicos, o acesso à visualização desse tema, que a gente tem muito pouco na odontologia, na faculdade, e aí a gente conhecer um pouco sobre os procedimentos cirúrgicos, a realização, as vantagens, características, para poder começar a falar mais sobre isso e realizar mais procedimentos como esses, como alternativa às reabilitações mais convencionais. Então, são essas as referências e obrigada. A professora Ana quer falar? Eu também tinha lido esse antes, porque como pulou o anterior... Esse não é o seu, né? Exatamente. Então pode ir adiante depois do próximo. Tá certo. Bom, Evelyn, parabenizo sua apresentação. É bastante segura, né, sobre sua Obrigada. temática. Eu inicialmente não tinha visto nenhum tocante quanto à palavra, ao termo, né, autotransplante no texto. Mas aí na apresentação você falou que é o próprio do paciente, né, um transplante autógeno, não é isso? E também, em relação na metodologia, eu não verifiquei se você não citou quantos artigos que foram vistos. Então, se você souber, tiver esse dado. Não, eu não coloquei no escrito, mas a gente pesquisou alguns artigos, acho que uns 15 artigos mais ou menos, mas nesse post a gente pegou algumas referências específicas, acho que tem 5, 6 artigos. Certo. E realmente no final você falou que não é uma técnica que é bastante difundida, principalmente pelo SUS. Eu, como doutoranda no programa de Economia e Gestão da Universidade Federal de Pernambuco, me interesso por técnicas e protocolos que ainda não estão dentro dos programas. Achei muito interessante esse comentário seu em relação a isso, né? Porque seria uma técnica de menor custo, então é bastante interessante, né, para a gestão. Você sabe por que essa técnica não é tão difundida? Se existe algum tipo de ponto negativo que leve a essa não divulgação? Diante dos artigos que a gente deu uma lida, né, e do conhecimento geral da gente nesse tempo de universidade mesmo, a gente vê muito a falta de acesso a como fazer o procedimento, conhecimento do profissional. A gente na graduação, pelo menos eu, creio que minha turma, na verdade, como um todo, não viu um procedimento de transplante dentário durante 5 anos. Então, existe esse estigma, assim, e algumas pessoas não conseguem realizar o procedimento, não conhecem muito sobre. E aí, até entre os artigos que eu trouxe, tem um que pesquisa o conhecimento, o nível de conhecimento dos acadêmicos diante do transplante, do autotransplante dentário. E aí, existe um ponto negativo. Esse é o ponto mais observado, né? Existe um medo de realização, pouco conhecimento, pouca prática e pouco ensinamento sobre isso também. Então, é mais viável para a gente fazer um implante dentário, que a gente está cansado de ver como fazer, do que fazer um transplante dentário. Eu acho que esse é o principal ponto, principalmente para a gente que está saindo agora da universidade para realizar na área profissional. Tem algum dado sobre o paciente não ter algum problema com essa técnica, né?
Eita, pitou. Tem alguns dados, vou falar bem rapidinho. A gente tem alguns dados de sucesso. Então, existem muitos casos de pacientes jovens, como eu falei, e esses pacientes jovens apresentaram mais de 80%, apresentam taxas de sucesso, o tratamento é super positivo e o resultado é bem benéfico. Então, a gente tem características muito boas. E os pontos negativos são os pontos comuns a outros procedimentos, como o tamanho, a estrutura óssea que eu falei anteriormente, ou alguma complicação sistêmica do próprio paciente. Mas com um procedimento bem realizado, a taxa de sucesso é mais de 80%, chegando a 90%. Tá ótimo, muito obrigada. O tempo acabou da avaliação, mas eu só queria deixar uma observação, como eu sou da área, né, e também sou da área de implantes, só 2 pontos que realmente o que dificulta esse tipo de procedimento e porque ele não é tão difundido, né? 2 coisas principais. Primeiro é o tamanho do alvéolo, o tamanho para encaixar é muito complicado, são dentes muito diferentes na sua anatomia, né? Segundo, que às vezes um procedimento que poderia ser de baixo custo, porque é disponível do próprio paciente, acaba sendo de alto custo, porque no final vai acabar tendo uma endodontia, vai ter que fazer uma endodontia no paciente. Então, não é tão fácil, mesmo no SUS, o acesso à endodontia. E um terceiro ponto é a disponibilidade de você ter o material do mesmo grupo. Você tem o dente mais disponível, por exemplo, é o molar, mas às vezes você está precisando fazer o transplante para um incisivo. Então, não tem nenhum tipo de compatibilidade ali. Mesmo que você faça uma transformação, é muito complicado você transformar até a coroa de um molar em um incisivo. Então, tem várias complicações relacionadas a isso. Por isso que ele não se tornou tão difundido. Como, por exemplo, é um transplante, um enxerto, por exemplo, de um tecido mole, que hoje já é bem difundido, muito utilizado. Então, tem essas questões aí por conta da taxa de sucesso também não ser tão alta. E a gente não vê tanto, né, casos aí na literatura de sucesso nesse tipo de autotransplante dentário. Mas seu trabalho foi legal, parabéns. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada pelas considerações. Boa tarde. Lucas? Tô aqui. Sou eu. Assim que você começar, eu cronometro, ok? Tá certo. Boa tarde, meu nome é Lucas Viana Angelim, eu sou estudante do 9º período do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco. O cronômetro não começou ainda não. Começou. E sou estagiário do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, também da Universidade Federal de Pernambuco. Eu trago esse relato de experiência, intitulado Associação de Cisto Dentígero a Molares Inclusos, e tenho como professor e orientador o Dr. Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello. Eu inicio meu relato de experiência falando um pouco sobre o ambulatório de cirurgia. O ambulatório de cirurgia ele vai atuar nas mais diversas áreas da cirurgia bucomaxilofacial, principalmente no diagnóstico e no tratamento das lesões que acometem todo o sistema estomatognático do paciente. Lá no ambulatório, ele é formado por 22 estagiários, sem contar os professores que também fazem parte desse serviço. E todas as quartas-feiras nós atendemos sob demanda espontânea, o que aumenta a quantidade de atendimentos realizados no dia, ajudando a população e também fazendo com que nós tenhamos mais experiência dentro da área cirúrgica. É muito comum na nossa rotina nós encontrarmos diversas lesões, diversas patologias, sendo elas odontogênicas ou não, porém uma das mais encontradas é o cisto dentígero. Ele é considerado uma lesão benigna de desenvolvimento e ele vai estar associado à coroa de um elemento dentário não erupcionado. O seu tratamento cirúrgico, ele é o mais indicado para esses casos, juntamente com a exodontia do elemento dentário. Então, vai ser feito tanto a enucleação do cisto quanto a exodontia, e com isso, se realizado de uma maneira adequada, esse paciente ele vai ter um prognóstico excelente. Então, o objetivo desse trabalho ele é relatar
uma experiência que é vivida pelos alunos, sob a orientação do professor Dr. Ricardo Eugênio Varelares de Mello, acerca da atuação do cirurgião dentista, mais específico do cirurgião buco-maxilofacial, no tratamento de uma associação de cistos dentígeros e molares inclusos. Pode passar, por favor. Então, descrevendo a nossa experiência, a paciente ela tinha 20 anos de idade na época e compareceu ao nosso serviço de cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial da UFPE após ser encaminhada pelo seu ortodontista. Esse ortodontista já havia solicitado uma radiografia panorâmica, como podemos ver na primeira imagem, e nós vemos que os elementos dentários, os molares, estão sendo circunscritos por uma lesão bem delimitada e radiolúcida, muito compatível com o cisto dentígero. Na segunda imagem, nós vemos uma imagem ainda mais detalhada e, como é protocolo do nosso ambulatório e como é o tratamento de escolha, essa paciente ela foi submetida a uma cirurgia sobre anestesia local mesmo. Dá para ver na imagem cirúrgica que foi feita uma incisão de Risdon. Essa incisão, incisão de Newman. Essa incisão, ela faz uma incisão vertical na região do primeiro molar e depois faz o descolamento do retalho muco-periósteo e dessa forma nós temos uma boa visualização do campo cirúrgico. Na segunda radiografia, na última imagem, nós temos uma radiografia que foi tirada após 2 anos do tratamento. Essa paciente ela continuou sendo acompanhada após 30 dias, após 6 meses, 1 ano e 2 anos, onde nós podemos ver que teve uma excelente regeneração óssea, sem nenhum sinal de recidiva, sem nenhum outro problema causado pela cirurgia ou pela presença da lesão. Dessa forma, nós conseguimos observar que é de grande importância a atuação do cirurgião buco-maxilofacial, tanto no diagnóstico quanto no tratamento dessas lesões, e realmente podemos evidenciar que a técnica cirúrgica de remoção, de enucleação cuidadosa dessa lesão, juntamente com a exodontia do elemento dentário que foi afetado pela lesão, é de extrema eficácia, pois garante um bom prognóstico, um bom pós-operatório e sem sinais de recidiva. Essas foram minhas referências. Muito obrigado. Parabéns, Lucas, pela apresentação. Marcele, você quer fazer a avaliação desse ou o que eu faça? Não, professora, pode fazer isso. Esse era o da professora Marlene, né? Uhum. Bom, Lucas, sua apresentação foi dentro do tempo, fez uma apresentação muito boa. Agora, o que eu observei, né, eu não tinha olhado o slide antes, mas pelo título já de cara e no início, a minha expectativa era de ver você falando, assim, mostrando dados comparativos, dados de incidência, entendeu? Sobre a lesão, pela forma como foi colocado. E, na verdade, foi apresentado um relato de caso, né? Eu acho que, assim, só a questão do título, da forma como foi colocado, e a forma como você explicou, para mim, parecia ser você fazer um levantamento da literatura acerca desses casos, né, diagnosticados por profissionais. No entanto, assim, você apresentou um relato de caso. É só isso que eu tenho a considerar, entendeu? Essa certo. Questão de você ter colocado. Agora, eu quero que você fale do seu ponto de vista, assim, já que você iniciou falando do ambulatório, mostrando a importância do ambulatório, no caso lá, vocês realizam o procedimento, os próprios alunos da graduação realizam o procedimento de remoção do cisto e também do elemento dental. Como é a experiência de vocês lá, dos alunos de graduação? Desde que a gente entra no ambulatório, a gente é acompanhado pelo professor, então a gente vai crescendo no nível de dificuldade. Nunca um aluno principiante vai fazer uma cirurgia que envolva uma lesão de grande extensão. Esse professor sempre está ao nosso lado, então ele vai acompanhando. No final, ele sempre observa se existe algum remanescente daquela lesão naquele local. Então, a gente sempre começa com a exodontia, entre aspas, simples,
depois vai ganhando mais confiança, o professor vai permitindo que a gente também avance. Sobre o que foi comentado, sobre a estatística, sobre realmente uma revisão de literatura, eu submeti 2 trabalhos, também os 2 de cisto dentígero. E exatamente para poder diferenciar um do outro, o próximo eu abordaria mais sobre as características radiográficas e sobre a epidemiologia dessa lesão. Tá certo, entendi. Muito obrigada pela sua apresentação. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Lucas, pode iniciar. Obrigado. Como já foi dito, meu nome é Lucas Viana Angelim, eu faço parte do ambulatório de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e dessa vez eu trago um caso intitulado Enucleação de cisto dentígero na região anterior de maxila. O cisto dentígeros, como já foi dito, ele é uma lesão bastante comum na nossa rotina odontológica. Ele é considerado o primeiro cisto de desenvolvimento mais comum e o segundo cisto mais comum dentre todos os outros, perdendo apenas para o cisto radicular, que é um cisto inflamatório. Esse cisto dentígero está mais associado à região de molares inferiores e caninos superiores, mas ele também pode ser encontrado em outros elementos dentários. Esse cisto, como ele é de crescimento lento e assintomático, ele costuma ser identificado ou em exames de rotina ou quando o paciente ele se queixa da ausência da erupção de algum elemento dentário. Esses cistos eles também têm características, têm células no seu interior que são compatíveis com outras lesões ainda mais agressivas. Ou seja, se o tratamento não for realizado da forma correta, ou se houver algum remanescente da lesão após a sua retirada, essa lesão ela pode acabar se desenvolvendo para outra lesão mais agressiva ainda, como, por exemplo, um queratocisto, um ameloblastoma ou até uma lesão não tão agressiva como seria o caso do cisto residual. Novamente, o ambulatório ele tem uma grande importância nesse aspecto. Ele é responsável pelo diagnóstico, pelo tratamento de diversos casos, de diversas lesões que acometem os pacientes. Ele é um centro de referência aqui em Pernambuco. Vários pacientes vão ser atendidos lá. E cabe ao cirurgião dentista, mais especificamente ao cirurgião bucomaxilofacial, esse tratamento e esse diagnóstico dessas lesões. O objetivo desse caso em específico, ele é relatar a experiência que os alunos também tiveram no tratamento, no diagnóstico e no tratamento de uma lesão compatível com o cisto dentígero que foi observado na região anterior de maxila de um paciente de 19 anos de idade. Pode passar. Esse paciente, ele chegou ao nosso ambulatório se queixando da ausência do seu incisivo lateral superior e do seu canino superior do lado direito. Ao observarmos no exame clínico, ele apresentou um discreto aumento na região relatada, de consistência dura, porém indolor. É muito interessante nós observarmos, porque esse cisto dentígero ele também atingiu o incisivo lateral, que não é uma região muito comum de ser atingido. Não é um dente muito comum de ser associado a essa lesão. Esse paciente, a gente também solicitou um exame de imagem para poder observar como é que estava a situação dos elementos dentários e observou-se uma lesão radiolúcida unilocular envolvendo a coroa dentária desses elementos. Foi solicitado também uma avaliação da ortodontia para ver se esses elementos eles poderiam ser tracionados ortodonticamente e colocados em posição, porém o ortodontista falou que não era indicado e tanto a exérese dos elementos dentários quanto a enucleação cística foi feita em uma cirurgia sob anestesia geral. E novamente esse trabalho ele realmente deseja mostrar a importância do cirurgião dentista, do cirurgião bucomaxilofacial nesse tratamento, mostrar que a enucleação dos elementos dentários, juntamente com a extração,
é o melhor tratamento de escolha e que, se por algum acaso esses cistos não forem retirados no momento correto, não for feita uma cirurgia da melhor forma possível, tomando todos os cuidados necessários, existe uma grande chance dessa lesão ela se tornar uma outra lesão ainda mais agressiva. Essas foram minhas referências. Obrigado. Agora sim. Parabéns, Lucas, mais uma vez pela apresentação. Dessa vez, título e descrição realmente correspondem ao que deu para entender, né, que é um relato de caso. Pelo que você explicou aí toda a sequência cirúrgica, né, a importância também do diagnóstico. Agora, a minha pergunta é, considerando que vamos deixar de lado que é um serviço, digamos, que é um serviço público, vamos deixar de lado, por exemplo, que o paciente, digamos, não tenha condições, dentro de um tratamento ideal, padrão, digamos, deixando essas coisas de lado, essas questões, né? Você acha que faltou ainda alguma coisa, ou poderia ser feito mais alguma coisa que fosse beneficiar esse tratamento cirúrgico para o paciente? O que é que poderia ser feito a mais de benefício para esse paciente, no caso, em termos da cirurgia, e também pensando no tratamento que vai se seguir? Como esse caso é muito recente, a gente ainda está acompanhando o paciente, mas ele foi encaminhado para o serviço de prótese, porque ele realmente não tinha condição de colocar implantes no local, ele não tinha condição financeira para isso, e isso poderia ser uma técnica, um procedimento que iria trazer um melhor pós-operatório ao paciente. Esse paciente ele poderia, se houvessem todas as condições favoráveis, poderia, ao mesmo tempo, ao término do procedimento cirúrgico, já iniciar um planejamento para um tratamento, uma reabilitação com implantes, seja colocando um enxerto, ou seja, dependendo da situação do alvéolo, que eu acredito que não seria possível, mas já colocando um implante imediato, mas a reabilitação com implantes ela seria o mais indicado. Como foi dito, esse paciente ele foi avaliado também pela ortodontia, e a ortodontia falou que os dentes não poderiam ser tracionados. Em alguns casos é até possível fazer esse tracionamento, o que evita uma exodontia no paciente. Exatamente. Muito boa resposta. Era exatamente isso que a consideração que eu esperava. Em um caso ideal, né, já que fez toda a exérese, fez a enucleação do cisto, né, curetagem, aí está pronto para receber o enxerto, deixar prontinho, suturar tudo, para depois, não o implante, talvez o implante pela altura óssea, talvez não tivesse condições, mas talvez deixar prontinho já, para posteriormente colocar um implante, poderia já, para fechar com chave de ouro, um enxerto ósseo aí também ficaria redondinho o caso, né? Pensando em um caso ideal, mas a gente sabe, né, que dentro da... E é isso. Parabéns, Lucas. Muito obrigado. Emerson, pode ligar a câmera e o áudio. Tá, ok? Vocês não conseguem me ouvir? A gente consegue sim, mas tá bem baixinho, viu, Emerson? Desculpa, eu vou tentar tirar o... Melhorou? Melhorou bastante. Pode começar? Pode sim. Tá certo, obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Emerlyn Chayane, sou acadêmica de odontologia da Universidade de Pernambuco e estagiária também do serviço no ambulatório de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco, cujo coordenador é o professor Dr. Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello. Hoje eu vou apresentar esse trabalho intitulado Dissectomia, uma alternativa terapêutica para desarranjos internos da ATM.
Bom, o desarranjo interno, na verdade, da articulação temporomandibular, ele é uma relação anatômica normal, que envolve as estruturas que a compõem, desde o disco articular, o côndilo mandibular, assim como a eminência articular também. Essa condição, geralmente, o paciente que a apresenta relata uma abertura bucal diminuída e também dor ao tentar realizar os movimentos mandibulares. A predileção dessa condição é, na maioria dos casos, do sexo feminino, numa proporção de 4:1, quando comparada ao sexo masculino, e apresenta uma etiologia multifatorial. Geralmente, em relação ao tratamento, recorre-se primeiramente às técnicas mais conservadoras e, nos casos em que não há esse sucesso, recorre-se à cirurgia aberta de ATM. O meu objetivo com esse trabalho é revisar as aplicações da dissectomia por meio de um levantamento bibliográfico como alternativa terapêutica para essas condições. Foi realizado um levantamento com os descritores côndilo mandibular, dor, transtornos da articulação temporomandibular, nas bases de dados Lilacs, PubMed e Cielo, do período de 2015 a julho de 2020. Pode passar. Próximo slide. Pode passar para o próximo slide. O monitor está Vocês presente. conseguem me ouvir? Eu acho que ele... A gente está ouvindo sim, acho que teve algum problema aí. O monitor não está presente. Vamos aguardar para ver se ele retorna. Pode ter tido algum problema na conexão, tá? Qualquer coisa a gente reinicia, tá? Ele continua contando o tempo. Tá certo. Caiu. A gente imaginou. A gente dá um tempo adicional para ela. Consegue passar o slide? Não. Ok. Vamos esperar um pouco para ver se ele retorna. Desculpa, eu tive problema com a conexão. Eu vou colocar o temporizador novamente. Tudo bem. Tá certo. Próximo slide. Isso. Já está aparecendo? Não, eu acho que ele caiu novamente. Eu acho que a conexão dele... Não tá boa, né? Tá aparecendo primeiro. A gente tem como fazer isso? Não. Só parece fechar aqui. Fechar a apresentação. Eu tenho que aguardar. Eles que estão com os slides. A gente vai ter que aguardar, de toda forma. Ele coloca um tempo. Daqui a pouco ele retorna. Tá certo. Aguardar um pouquinho. Mais uma vez a nossa conexão está instável. Voltei. Tá bem. Posso continuar? Pode sim. Pode só ver a questão aí do tempo, né? Porque acho que não sei se tem como a gente acrescentar, né? Mais alguns minutos para ela. Pronto, pode iniciar. Tudo bem. Obrigada. Bom, como resistência à dissectomia, ela se trata de uma técnica que remove completamente o disco articular, assim como seus elementos de fixação. A indicação é quando o disco articular se encontra comprometido estruturalmente, apresenta calcificações muito grave, em alguns casos de neoplasias malignas também que causam essa deterioração do disco, a dissectomia é indicada. Um ponto que eu encontrei na literatura que é bem assim, que gera uma discussão, uma falta de consenso em relação ao uso de enxertos autógenos, enxertos em geral, no caso. Porque a técnica, tradicionalmente, ela não utiliza a substituição desse disco.
mas alguns autores eles relatam a eficácia do uso de enxertos autógenos, seja ele utilizando a cartilagem auricular, a derme, o músculo temporal ou a fáscia, com o intuito de minimizar o atrito entre o côndilo e a cavidade glenoide. Nos casos em que não se utiliza esse enxerto, geralmente para atingir esses objetivos é realizado a eminectomia também. Em relação aos resultados da técnica, os indivíduos que estão submetidos a essa cirurgia relatam um aumento da abertura bucal, uma redução da dor articular, tanto da articulação em si quanto facial, e uma melhora dos movimentos mandibulares que anteriormente não era possível. Posso dessa forma, a disectomia é uma opção eficaz, tanto a curto quanto a longo prazo, sem recidivas dos sinais e sintomas que relatei. Ela reduz a dor, porém é preciso frisar que, por se tratar de técnicas conservadoras precisam ser antes desse procedimento. Geralmente, a disectomia ela só é utilizada quando as técnicas conservadoras não geram benefício, não geram resultado nesses pacientes. As minhas referências à direita é isso. Obrigada. Parabéns, Emerlin. Muito boa apresentação. Realmente, pelo que eu vi, o seu trabalho ele foi bem coeso, atingiu, né, o objetivo que você tinha colocado. Eu não sou da área, então não sei muito sobre as técnicas, porém achei que ficou bem descrito, né? Você colocou até os consensos e não consensos, então isso foi interessante também. Só, assim, a nível de esclarecimento mesmo, porque eu não entendo quais seriam as técnicas conservadoras, se você sabe dizer, e quais são as tentativas, e por que a indicação da disciplina seria melhor do que em que momento, né, do paciente seria indicado. Geralmente, em casos de DTM, antes de se recorrer à cirurgia, utiliza-se um plano global, digamos assim, que envolve tanto fisioterapia, como placas oclusais para evitar a sobrecarga na articulação, quanto acupuntura, que é um dos temas que eu vou trazer mais à frente. Então, anteriormente, antes de tudo, é preciso fazer esse plano global que envolve tanto técnicas quanto a atuação de outros profissionais, como fisioterapeuta, por exemplo, para que, em alguns casos, a partir desse momento, se o paciente não responder, recorre-se à cirurgia. Geralmente, assim, inclusive um dos artigos que eu encontro, 5% dos casos que não geram resultados são direcionados para a cirurgia. Mas essas são algumas das modalidades mais conservadoras. Tá certo. Muito obrigada, professora Ana Carla. Tem alguma consideração? Para mim, já atendeu. Só acrescentar o que ela informou aí, que também uma outra técnica não cirúrgica, né, o uso da toxina botulínica, né, atualmente, a questão do alívio, né, articular, também é utilizada. Só para acrescentar. Parabéns também. Professora, quando a senhora, Ana Carla, quando a senhora for falar, a senhora fala um pouquinho mais perto do fone, que está bem baixinho. E, Emerlin, desculpa pela instabilidade da internet, ok? Nada, acontece. Tudo bem. Eu consegui ouvir direitinho, mas aí, a próxima é novamente de Emerlin, não é isso? Isso. Certo. Posso aí, Marcelo, você quer avaliar esse? Porque... Posso ver. Certo. Pode iniciar. Obrigada. Bom, esse trabalho, também de minha autoria, sob a orientação do professor doutor Ricardo Eugênio Varela Ares de Mello, coordenador do Ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco. Esse trabalho é intitulado Complicações relativas a infecções odontogênicas, angina de Ludwig. Bom, infecções odontogênicas, de uma maneira geral, elas advêm tanto dos tecidos dentais quanto de suporte.
começa lá com aquela lesão de cárie pequenininha que pode se evoluir por meio dos tecidos até afetar os espaços faciais da cabeça e do pescoço. Bom, essas infecções, por conta dessa evolução, podem provocar quadros severos como a angina de Ludwig. Essa condição foi descrita primeiramente em 1836 pelo médico alemão Karl Ludwig e ela trata-se de uma celulite severa, que atinge os espaços faciais sublingual, submentoniano, submandibular, comprometendo em 2 vias aéreas superiores e, por conta disso, oferece um risco de vida ao paciente. Meu objetivo neste trabalho foi analisar, por meio de um levantamento bibliográfico, etiologia, aspectos epidemiológicos, assim como sintomatologia, diagnóstico e tratamento dessa condição. Foram utilizados os descritores angina de Ludwig, cirurgia bucal, emergências. As bases de dados utilizadas, Lilacs, PubMed, Cielo, com um corte temporal de 2016 a julho de 2020, os idiomas dos artigos variavam de português, inglês e espanhol. Pode passar. Bom, a angina de Ludwig ela é uma condição que pode ser odontogênica ou não. Ela, como sintomatologia, o paciente, assim, logo de cara, ele mostra um edema, que pode variar dependendo do grau de acometimento, dor, assim como disfagia, porque ele apresenta uma dificuldade para se alimentar, uma dificuldade para movimentar, para realizar os movimentos mandibulares por conta desse edema, assim como dificuldade respiratória. Geralmente a incidência varia entre 20 e 40 anos, maioria do sexo masculino, porém, como tinha uma imagem até acho que no início, mostra também que crianças podem ser afetadas. Os fatores de risco envolvem a imunossupressão, a higiene dental deficiente, doenças crônicas também como alcoolismo, a desnutrição também. E o tratamento, ele se baseia no manejo dessas vias, principalmente quando o paciente está em caso de emergência porque não consegue respirar, de fato, a drenagem dessa coloração purulenta, assim como a exodontia, porque vai ser o tratamento direcionado para remover o foco infeccioso, no caso do dente causador daquela infecção, assim como a antibiótico terapia. Como conclusão, eu friso bastante a questão do manejo precoce, porque, como eu mencionei, a infecção odontogênica ela começa lá com a lesão de cárie. Se for solucionado logo no início, essa evolução toda não vai acontecer para que chegue num caso severo desse, para que o paciente corra risco de vida. Então, o cirurgião dentista, além de atuar no tratamento, ele pode atuar lá no início na prevenção, quando ele está na unidade básica de saúde, educando em saúde e também demonstrando aos pacientes a importância da higiene bucal. Além disso, um ponto que eu destaco é a disseminação desses casos na literatura científica. Um dos casos que eu encontrei que houve um comprometimento tal que chegou a afetar o mediastino do paciente, ele precisou de uma cirurgia torácica aberta com atuação de outros profissionais. Então, por meio desses casos, a gente pode verificar de fato o quão grave pode chegar essa situação. Então, essas foram as minhas referências também, e é isso. Obrigada. Eu queria só pedir para o monitor colocar no primeiro slide para poder só ver o código da Ótimo, obrigada. Parabéns, novamente, bem segura da apresentação. Também, pelo que consegui ver, seus resultados realmente foram de acordo com o seu objetivo principal. Só uma pergunta que eu gostaria de fazer é em relação ao tratamento também, a nível de curiosidade. Pode colocar na próxima página, por favor. Você cita eles, mas... Como pode repetir? Eu vou botar o fone, porque está baixinho aqui para mim. Não é nenhuma pergunta. Eu falei que atendeu, né, todos os critérios que você tinha colocado no objetivo, então parabéns. E só a nível de conhecimento, se você sabe informar alguma coisa sobre essas técnicas mesmo de tratamento, porque você citou como realmente iria fazer, mas para você detalhar um pouquinho mais.
Em relação ao manejo, geralmente quando o paciente chega e não tem mesmo esse acesso das vias aéreas, pode se realizar a traqueostomia ou a cricotireoidostomia também. Em relação à drenagem, se realizam incisões e coloca-se drenos de Penrose para aquela secreção ela escoar. Inclusive o paciente ele fica em acompanhamento com esses drenos, também dependendo do caso, porque alguns são bem severos e se coloca mais de um dreno. Em relação à exodontia, ela deve ser feita quando essa situação ela está controlada, porque vai remover de fato o foco infeccioso daquele dente que causou a infecção, e no caso a antibiótico terapia ela também faz parte, porque vai permitir que aquela infecção seja controlada de forma sistêmica, no caso. Tá certo, muito obrigada. Professora Ana, gostaria de falar alguma coisa? Tá certo. Vou aproveitar aqui um minuto para fazer uma pergunta. A gente sabe que o momento da intervenção cirúrgica é extremamente fundamental, né? Saber quando é a hora de intervir, mas também muito importante é saber o tipo de antibiótico a ser utilizado, né? Não dá para... É um ponto importante. Quais seriam os tipos de antibióticos que você acha que nesse caso é importante ser utilizado? Não precisa de marca, não, tipo, né? Na literatura, que atua em que tipos de bactérias? Senhora? Que atua em que tipos de bactérias? Gram-negativos, porque e periodontopatogênicos também, porque eles provocam essa secreção purulenta na infecção, né? Ela tem esse caráter de provocar pus. Então, quanto aos antibióticos, eu até encontrei na literatura o uso da penicilina G, em alguns casos também de pacientes que são alérgicos, o uso da clindamicina, e em alguns pode-se utilizar a associação com metronidazol também. Essa questão da antibiótico terapia eu estou colocando aqui porque é bem importante, né? Atuar nos gram-negativos, principalmente, né? Só essa questão, deixar antibiótico que atue nos gram-negativos também. Pode iniciar, viu, Emerson? Tá certo. Esse é o terceiro e último, prometo. Bom, esse trabalho intitulado Uso da acupuntura no tratamento da disfunção temporomandibular, ele na verdade tem até uma relação com o primeiro trabalho que eu apresentei, já que se trata de DTM e de alternativa terapêutica. Ainda sob a orientação do professor doutor Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello, coordenador do Ambulatório de Cirurgia e Traumatologia bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, a disfunção temporomandibular é um conjunto de distúrbios que afetam a articulação temporomandibular de fato, assim como as estruturas associadas a ela, desde músculos até ligamentos. Bom, de etiologia multifatorial, essa condição ela apresenta um tratamento multidisciplinar, multimodal, então que varia desde de modalidades conservadoras até invasivas. Dentre as não invasivas, ela tem recebido um destaque por conta do estado do paciente, que gera o bem-estar. Ele revisa uma modalidade dessas disfunções mandibulares. Como descritores, destaco a acupuntura, medicina tradicional chinesa e transtornos da articulação temporomandibular. As bases de dados pesquisadas, Lilacs, PubMed, Cielo, com corte temporal de 2015 a julho de 2020. Os idiomas dos artigos variavam de português a inglês. Pode passar. Bom, a acupuntura, ela é de fato uma técnica da medicina tradicional chinesa e ela consiste na introdução de agulhas em pontos específicos do corpo. Mas no que consiste esse princípio da técnica? No momento da punção com agulha, ocorre um estímulo do sistema nervoso central e periférico para a liberação de neurotransmissores. Em relação à TM que eu mencionei, por ser de etiologia multifatorial, o paciente apresenta uma gama, pode apresentar sintomas, como diarreia, dor, irritação, sentimento de baixo. Então, o paciente TM,
que precisa, ele vai o principal objetivo, nesse caso da técnica, é minimizar e aliviar essa sintomatologia. A acupuntura aplicada à DTM vai promover uma ação sanguínea, gerando um relaxamento muscular, assim como redução da inflamação e analgesia. Nessa imagem acima, eu trouxe até para mostrar alguns dos pontos que podem ser pensados no tratamento da DTM. O Yang na glabela, o TA, desculpa, porque a imagem está pequenininha, mas o TA21 acima do tragus, o E7 anteriormente a ele e o IG4 na mão. São alguns dos pontos que podem ser, obrigada, que podem ser mencionados para a realização da técnica. E particularmente, eu até trouxe esse tema, tenho assim, uma curiosidade grande em relação à DTM, porque no próprio ambulatório de cirurgia e traumatologia em que eu sou estagiária, eu pude observar a aplicação dessa técnica e os resultados, assim, de fato, pacientes que chegavam meio murchinhos, assim, sentindo muita dor, limitação de abertura, com a aplicação da técnica saíam do ambulatório, assim, relatando ótimos resultados, principalmente em relação à abertura bucal, à redução da dor, provando, de fato, esse benefício da analgesia nos pacientes. Posso concluir, então, que a acupuntura ela é eficaz como terapia integrativa em odontologia, principalmente para pacientes portadores dessas disfunções temporomandibular e além de apresentar baixo custo, não é invasivo, ou seja, ela pode ser uma das primeiras opções no tratamento da DTM e proporciona qualidade de vida a esses pacientes tratados. Essas foram as referências. Muito obrigada. Obrigada. Posso falar, né, professora? Essa aqui também eu consegui dar uma olhadinha. Realmente você atingiu os seus objetivos, concluindo, né, com a técnica de acupuntura de forma conservadora, né, isso. Como você comentou que teve a experiência prática, eu queria saber se o profissional que vai realizar a acupuntura, ele tem que passar por alguma especialização e quem é o profissional mais indicado para realizar? Ele precisa fazer o curso de acupuntura. No caso, o profissional que acompanhou a gente para fazer foi, de fato, um acupunturista, que tem formação na área, ou tem o curso, no caso. Não é, no caso, o profissional, o cirurgião dentista sem curso que ele pega assim uma agulha e vai fazer. Precisa de fato desse curso. E a gente teve a felicidade de ter o acompanhamento desse acupunturista nos casos desses pacientes. Legal. Isso também foi visto durante a revisão. Você viu quais são realmente as definições que tem que ter para o profissional estar apto para fazer? Pode repetir, por favor? Desculpa, eu vou botar o fone que o áudio está baixinho. Perdão. Não, então, perguntei se na revisão também existe essa definição do profissional específico, porque assim não ficou claro durante a sua apresentação, né? Aqui, durante o texto. Você falou na prática, né? Mas durante a sua revisão também você vê essa especificidade para o profissional? Sim, inclusive em alguns casos eu utilizava, por exemplo, grupos de estudo e grupo controle e tinha essa profissional. Como mencionei no início, a DTM ela requer um tratamento, um plano, tanto multimodal, por conta dessas várias técnicas, quanto multidisciplinar. Então, a participação desses outros profissionais acaba acontecendo, de fato. Tá certo, obrigada. Professora, se tiver alguma consideração, pode falar. Tranquilo, pode dar continuidade. Parabéns, Ellen. Obrigada. Mariana Luísa Leite.
Mariana Luísa está presente. O nome dela está aqui, né? Entre os usuários. Não sei se ela não está escutando, não está conseguindo entrar. Mariana, a gente não está lhe ouvindo porque seu fone. Ela colocou aqui a mensagem dizendo que está sem câmera. Aí ela quer apresentar só com o áudio. Tá conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Ah, certo. Eu queria pedir desculpa porque o meu computador não tá pegando a câmera. Tá tudo bem, você pode apresentar os trabalhos mesmo assim. Certo, posso começar? Pode sim. Ana Luísa. Eu sou estagiária do Ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco e tenho um tema intitulado como bichectomia. Tenho também como orientador o professor Dr. Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello. A bichectomia ela é um procedimento cirúrgico intraoral, feito em consultório odontológico. Essa cirurgia ela visa melhorar o contorno do rosto do paciente através da remoção de um tecido gorduroso, que são as bolas de Bichat, que ficam situadas na região da bochecha do paciente, entre a maçã do rosto e a mandíbula, diminuindo o volume das mesmas. No entanto, também existem fins funcionais para ela, como é o caso de pacientes que costumam morder as bochechas constantemente ou por pouco espaço na boca. Assim, como na maioria da parte das cirurgias, né, a bichectomia ela traz riscos de inchaço, de dores na região onde foram retiradas as bolas de Bichat. Só que há um risco ainda mais grave, como a lesão do nervo facial, que vai gerar paralisia, hemorragias do ducto parotídeo, assimetria facial e algumas infecções. Apesar de ser uma cirurgia rápida e feita em um local nobre, próximo a muitas glândulas, nervos e artérias, que são estruturas bem importantes da face, podem causar lesões nessa região. Uma das principais preocupações com relação à bichectomia não tem a ver com o pós-operatório, mas com o aspecto da nova fisionomia com o passar dos anos. Porque esse procedimento, ele pode deixar a pele mais flácida. E nos estudos que eu fiz, não tem nenhum paciente que tenha feito esse tipo de cirurgia há um bom tempo atrás e hoje em dia esteja bem mais velho, porque a tendência do nosso rosto é, quando a gente fica mais velho, essas bolas de Bichat sustentar a nossa pele. Quando a gente tira, a tendência é elas meio que baixarem. E a gente não tem nenhum relato de nenhum caso de pacientes que já tenham feito bichectomia e tenham uma idade avançada. Então, a gente não tem como dizer como fica a estética desse paciente com o passar do tempo. Esse procedimento ele também exige cuidados especiais pré e pós-operatórios. Além disso, a cirurgia não é indicada para qualquer pessoa. Aquele paciente que tiver com infecção na cavidade oral, por exemplo, não pode realizar o procedimento, assim como pessoas com doenças clínicas como diabetes ou hipertensão não controlada, né? O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão de literatura, onde será feita uma análise dos aspectos positivos e negativos da bichectomia. A partir do tema proposto, foi feita uma revisão de literatura nacional e internacional entre os anos de 2000 a 2015, que no caso saiu errado na metodologia, foi de 2015 a 2018. E aí, eu tive como resultado, segundo a literatura, que as principais indicações para a realização da bichectomia são para pessoas que têm hábitos orais como morder a bochecha voluntária ou involuntariamente, para fins estéticos em contrapartida, e as principais contraindicações para a realização desse procedimento são as lesões que esse procedimento pode causar ao paciente, como o risco mais severo, que a gente viu, sem dúvida, a paralisia facial. No entanto, a bichectomia também pode comprometer a estrutura dentária ou ramo mandibular, maxilar e mandibular do paciente. Não teria que passar nessa figura slide, não, Mariana? Desculpa interromper. Próximo slide, não? Oi? Não teria que passar o slide, não? Isso. Aí nessa figura 1, eu mostro, eu tentei mostrar nessa imagem o local onde é feita a cirurgia, que é nessa região da bochecha. Na figura 2,
é a bola de Bichat. Essa figura 3, temos a lesão traumática na região de mucosa jugal. Na figura 4, eu tentei identificar onde fica o nervo facial para a gente ver como tem riscos, né, de afetar. E nessa 5, eu tentei trazer o antes e o depois da bichectomia. E como uma conclusão, a gente concluiu que, dessa maneira, a bichectomia ela deve ser realizada nos seguintes casos, como mordedura de bochecha por falta de espaço na boca e harmonização facial. No entanto, esse tipo de cirurgia só deve ser feita realmente se o paciente apresentar necessidades, pois é um procedimento onde pode trazer várias complicações e sérios danos. E aqui são minhas referências. Obrigada. Ok, Mariana, parabéns pela sua apresentação. Eu gostei bastante do seu trabalho, li, achei assim bem completo em termos de você colocar tudo a respeito dos benefícios e também das possíveis complicações a respeito dessa cirurgia, né? Até porque é uma cirurgia onde está sendo há alguns anos bem divulgada, e eu queria que você me dissesse que na sua conclusão você fala, né, que a indicação é para o caso de mordedura e também caso de harmonização. Só que a gente está vendo nos consultórios aquela busca desenfreada, às vezes até sem indicação. Qual o limite ali? Como é que no caso da mordedura, tudo bem, a gente sabe como identificar. Mas no caso, como é que você vai saber o limite onde você realmente vai intervir ali para uma questão de harmonização facial, onde realmente é necessário, ou se aquilo ali está sendo uma busca que o paciente está querendo aquele tratamento, mas que é desnecessário. Como é que você vai conseguir identificar esse limite entre o que realmente é necessário e o que não é? Assim, pelos artigos que eu li, quando eles indicam para harmonização facial, é quando isso é uma das coisas que eles indicam, só que a maioria dos pacientes sempre vão buscar bichectomia por meio estético. E eu vi também que existem muitos dentistas que eles veem que o paciente não tem necessidade de fazer esse procedimento, mas mesmo assim eles continuam querendo. Então, nas bases que eu pesquisei, eles não especificam como a gente vai identificar se o paciente necessita ou não. É mais o critério do dentista ter a coerência de dizer, não vou fazer por causa do risco que pode cometer. Como eu vejo atualmente que muitas pessoas estão fazendo só por causa da estética e não vê os riscos que isso pode trazer para elas. Gente que realmente não precisa, como outras pessoas que a gente vê que precisa, mas por ser um risco para a nossa saúde, não havia necessidade. Como também, se tem um rostinho mais redondo, eu vejo na literatura que dizem que geralmente é genético, mudar a alimentação, mas não, eu mudei minha alimentação, mas isso mesmo assim continua. Então, existem dentistas que eles interferem nisso e dizem, eu não vou fazer. Mas mesmo assim, o paciente ele procura outro profissional onde ele vai e faz. E eu presenciei um caso que eu não trouxe para mostrar, mas foi durante a minha carreira acadêmica, que eu ainda não sou formada, mas teve uma paciente que fez e ela teve uma infecção generalizada, onde ela ficou realmente entre a vida e a morte. Inclusive, foi esse meu professor orientador que resolveu a situação dela. Mas ela realmente não precisava e não foi nem o problema do profissional. Foi pós-operatório dela, que ela tinha algumas limitações e ela não respeitou essa limitação. Então, assim, na literatura, ele não diz o limite que você vai dizer sim ou não para o paciente. Tá certo, Marina. Muito obrigada, tá? Pela sua apresentação. Obrigada. Quando iniciar, eu boto o cronômetro, ok? Eu venho com mais um trabalho, que é... Me ouvindo? Consegue me ouvir? Estamos sim. Pronto, porque eu não estava ouvindo vocês. A importância da tomografia na odontologia.
Mas esse trabalho também, eu tenho como orientador o professor Dr. Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello, que ele é o coordenador do curso de especialização de cirurgia e traumatologia da UFPE. A tomografia computadorizada, ela está presente entre os exames mais solicitados pelos cirurgiões dentistas. Essa técnica de imagem por secção permite um diagnóstico com melhor percepção e visualização mais detalhada do local que está sendo examinado, aumentando as chances assertivas quanto ao planejamento, tratamento e controle. Esse exame geralmente é solicitado quando o cirurgião dentista necessita analisar os detalhes que não são observados em uma radiografia convencional. A tomografia computadorizada pode ajudar no auxílio desse diagnóstico de fraturas dentárias e maxilares, análise das ATMs também, e lesões ósseas maxilares. Também é bom na área da implantodontia, né? E nas cirurgias bucomaxilofaciais e variações anatômicas. O planejamento cirúrgico e virtual realizado pelo cirurgião pode ser transferido para um software de moldagem tridimensional, que tem como objetivo de projetar uma guia cirúrgica personalizada para o paciente. O projeto computacional da guia cirúrgica é enviado a um equipamento de manufatura aditiva, que para a produção da mesma seja realizada através do método de impressão tridimensional e prototipagem rápida. A cirurgia guiada por esse computador oferece muitos benefícios para o cirurgião e também para o paciente. O principal benefício é a segurança para a execução do procedimento cirúrgico. E através da cirurgia guiada, o cirurgião ele também pode realizar o procedimento sem cortes, com menor carga anestésica, controle e profunda perfuração dos implantes. O procedimento cirúrgico guiado pode ser minimamente invasivo para o paciente. E o tempo de recuperação também é minimizado. O trabalho, ele tem como objetivo demonstrar a importância da tomografia na odontologia e enfocar seus benefícios tanto para o cirurgião quanto para o paciente. E foi feita uma revisão de literatura baseada em dados de exames de tomografia solicitados por odontólogos no período de março de agosto de 2016. Pode passar o slide. Passar, isso. Vocês estão conseguindo ver o slide? Isso, pronto, aqui abriu. Continuando, a gente teve como resultado nos artigos pesquisados que as radiografias panorâmicas, elas sempre têm bons resultados durante o pré e pós-operatório. Nessa primeira figura aqui, eu tentei trazer só uma imagem ilustrativa, que é o tomógrafo, que é utilizado para a realização das imagens. Na figura 2, a gente tem os cortes tomográficos, né, na tomada axial, apresentando fraturas de face. E nessa figura 3, os cortes tomográficos axiais, visualizando o traçado para implante. E como conclusão, a utilização dos exames da tomografia computadorizada, ele é fundamental para aprimorar o planejamento clínico e cirúrgico e ajudar no diagnóstico de alterações na cavidade bucal. A realização dos exames de tomografia computadorizada possibilitou a identificação de muitas situações de variações anatômicas, alterações patológicas também, e entre outros achados que poderiam não ser encontrados por meio de exames clínicos ou radiografias bidimensionais. Aqui são todas as minhas referências e obrigada. Obrigada, Mariana. Só uns pontos para sempre melhorar, né, suas apresentações. Você também apresentou muito bem, está segura. Agora, sugiro colocar menos texto ao longo da apresentação para evitar a gente ficar lendo, né, o slide inteiro, para colocar uns pontos, alguma figura, alguma imagem, alguma coisa, para poder diminuir a quantidade de texto. E aqui no resultado, aí assim, no objetivo você colocou que ia trazer a importância da tomografia e os benefícios para o cirurgião e para o paciente. Eu achei que
você não contemplou esse objetivo seu de mostrar assim, os benefícios também para o paciente, falou um pouquinho para o cirurgião, né, de visualização melhor, enfim. E aí você poderia falar alguma coisa sobre isso? Não, eu realmente não citei muitas coisas, mas assim, pelas pesquisas que eu fiz, esse tipo de exame, ele traz como benefício para o paciente, assim, que vai ter menos cortes, né, durante o procedimento, e também o tempo da cirurgia, ele vai ser bem mais rápido, porque através dessa tomografia computadorizada, o cirurgião ele vai ter muito mais visibilidade melhor de como será feito, e esse tempo de cirurgia vai ser bem mais rápido e trazer esse tipo de benefício também para o paciente. Certo, entendi. Outra coisa que foi aqui nos resultados, que aí você coloca que a radiografia é que traz esses benefícios, mas aí seria a tomografia, né? Isso. Ficou panorâmica. Seria a tomografia, exatamente. Então, não é a radiografia panorâmica difere, né, da tomografia computadorizada. Isso. Pronto, porque também na conclusão você fala radiografia bidimensional. Então, como eu também não sou da área, fica sempre na dúvida. Eu entendo que radiografia panorâmica é diferente da tomografia, depois você cita outro tipo de radiografia. Então, também como uma sugestão é corrigir essa parte e organizar, né, para ficar mais claro para um leitor que não seja da área. Certo. Professora Ana, tem alguma coisa? Exatamente. Tem algumas coisas que você pontuou aí, essa questão que ela colocou no resultado, a radiografia panorâmica, que elas duas têm a mesma fonte, que é uma radiação ionizante, porém os cortes são diferentes, né? Enquanto a panorâmica ela é bidimensional, a tomografia, a vantagem dela é porque ela é tridimensional, você consegue ver em todas as dimensões. Essa é a vantagem da tomografia, que ela poderia ter enfatizado um pouco mais. Questão da imagem também, só para aproveitar o tempo que terminou, essa imagem aí é de um tomógrafo médico, né? O que pode ser utilizado para a parte do crânio, mas para odontológico mais específico, esse daí não é outro que é utilizado, né? Essa foto aí não corresponde para o odontológico, que são diferentes, certo? Certo. Pelo tempo a gente não tem como, tem que falar correndo, mas tudo bem. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Okay, obrigada também. Vamos ter mais um, esse é o último. Pode iniciar, viu? Certo. Meu nome é Mariana, né? Sou estagiária do Ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco. Eu tenho como orientador também desse trabalho o professor e doutor Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello, e eu tenho o trabalho intitulado de complicações mais frequentes nos procedimentos de dentes inclusos. Hoje em dia, a extração dos terceiros molares é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados na clínica odontológica. Entretanto, esse procedimento pode acarretar sérias complicações ao paciente, como hemorragia, alveolite, infecção, edema, trismos, injúrias do nervo alveolar inferior, fratura radicular, fratura dental-alveolar, paralisia. Também temos as comunicações buccosinusais e a fratura do tecido ósseo, além de fraturas também mandibular e lesões aos dentes vizinhos. Os terceiros molares, eles podem, por sua vez, permanecer parcialmente ou totalmente incluso, como consequência das posições relativas dos dentes adjacentes e da falta de espaço necessário da sua erupção. Então, a forma mais adequada de prevenção das situações inesperadas é o planejamento do procedimento cirúrgico, desde o conhecimento da história médica do paciente até os cuidados pós-operatórios que cada paciente deve observar. Eu trouxe essa imagem panorâmica, essa radiografia panorâmica, que a gente consegue evidenciar a inclusão dos terceiros molares, tanto os superiores como os inferiores. Na figura 2, eu tentei mostrar a fratura radicular, só que essa fratura radicular não é de um terceiro molar. Foi porque eu não consegui encontrar nenhuma fratura radicular, alguma imagem que eu pudesse trazer nítida que conseguisse ver a fratura radicular em terceiros molares. Mas aí eu trouxe essa para tentar ilustrar. Assim como nessa terceira figura também,
que tem a fratura dentoalveolar, que eu só consegui encontrar também em dentes anteriores, não, mas a demonstração seria em dentes posteriores, que seriam os terceiros molares. E esse trabalho, ele tem como objetivo realizar uma revisão de literatura, onde será feita uma análise dos índices de acidentes e complicações associadas à extração de terceiros molares em cirurgias realizadas por cirurgiões dentistas, onde foram analisados os tipos de acidentes e complicações encontradas, as características de cada paciente e o tratamento instituído em cada situação. A partir do tema proposto, foi feita uma revisão de literatura com a estratégia de realizar artigos selecionados de dados eletrônicos. Foram selecionados artigos publicados a partir de 2000 a 2017, onde os critérios de exclusão foram os artigos que não se referenciavam à temática em escolha. Como resultado, a gente viu que o acidente mais comum no transoperatório foi a fratura radicular, seguida da fratura dentoalveolar. E a gente conclui que a exodontia dos terceiros molares ela é um procedimento comum na rotina do cirurgião dentista, mas a escolha de extrair ou não deve ser tomada com muito cuidado, pois esse tipo de procedimento pode trazer complicações e acidentes para o paciente. Sendo assim, quando a gente consegue indicar uma extração desses dentes, é muito importante que a gente realize um planejamento cirúrgico com base em exames clínicos e radiográficos para evitar essas possíveis complicações do pós-operatório. E aqui são as minhas referências. Obrigada mais uma vez. Parabéns, Mariana, pela apresentação. Bom, tem algumas considerações. Quando você for fazer um trabalho assim, que você for apresentar, se você não tiver a imagem correspondente àquilo que você quer mostrar, é melhor que você ou não coloque e fale, entendeu? Ou então você pega uma figura, faz um esquema em PowerPoint, você desenha e coloque mostrando exatamente aquilo que você quer mostrar, entendeu? O que você está falando. Porque aquelas duas figuras que você mostrou não correspondem em nada, né? O que você está apresentando, entendeu? Você está falando de terceiro molar incluso, seria bom você ter colocado uma imagem comparando, mostrando o que é um terceiro molar que está incluso e o que não está incluso, até para quem não entende do assunto, para quem não conhece, entendeu? Falar um pouco mais do exame de imagem que você utilizou, você mostrou, mas não citou. Lógico que todo mundo sabe, assim, quem é da área, né? Que é a panorâmica mais utilizada, mas é sempre bom enfatizar, porque é tão resumido que você pode colocar os pontos chaves mais, assim, de forma mais enfática, certo? E até para quem não está acostumado com o tema, possa entender melhor, tá bom? Você também falou em relação ao índice dos acidentes mais comuns, certo? Você tem isso em termos de porcentagem? Não encontrei. Foi mais, nos artigos que eu pesquisei, ele não dizia porcentagem, não. Ele só citava quais eram os principais. Certo. Uhum. Ok. Tem alguma consideração, Marcele, a fazer nesse trabalho? Quer fazer alguma pergunta? Esse era o trabalho, né, da professora. Eu também vi durante a apresentação, mas realmente, como foi visto, o ideal é colocar, né, mais imagens e explicar um pouquinho mais os termos que não são comuns a todas as áreas, né, porque um leigo também tem que ter a habilidade de estar entendendo durante a sua apresentação. Então, explicar mais os pontos e deixar mais descrito, mas só isso mesmo. Ok, Marcela, obrigada pela sua apresentação. Obrigada também. Gente, eu vou disponibilizar agora para vocês marcarem a presença. Eu vou colocar o QR Code e vocês já podem marcar a presença lá. E eu posso seguir para uma outra sala que também tem uma avaliação logo mais, tá? Não é? Pode já pode sair.
E quem apresentou também, depois que fizer o QR Code aí e confirmar que apresentou o trabalho, já pode sair. Essa presença não precisa pra gente não, né? Não, é só para quem apresentou o trabalho. Muito obrigado, às duas avaliadoras. Obrigada. Boa tarde a vocês. Boa tarde também. Quem é o monitor que está nessa sala, por favor? O monitor Jailton, sou eu. Jailton. Sim. Eu sou Raul Melo, sou avaliador, acho que é da próxima, né? Ele começa às 3h30, né? De qual sala? A 65. 65. Eu vou procurar saber para mandar para o senhor, ok? Não é essa sala, não? Essa é a sala 26. Esse é o link que vai ser da 65, eu acho. Eu também sou avaliadora da 65, Vanessa. Tá certo. Eu sou apresentadora da 65, entrei pelo mesmo link. Certo. Então eu acho que essa sala aqui, ela vai continuar sendo, só que ela vai ser a 65 agora, não é? Isso, acho que sim. A programação nossa é de 3h30.